rapaz se aproxima de uma mesa. Ele senta na cadeira e talha um pedaço de madeira. Ele coloca um papel branco em cima do pedaço talhado de madeira. Escrito no papel: Casa das Palavras. Alô, você que gosta de livros, que é um amante da leitura, este é o Casa das Palavras, o programa de livros Paulo da José TV Cunha, Câmara. repórter. E hoje nosso programa tem 2 entrevistas com 2 autores que tratam de temas bem diferentes, frases e viagens, mas terminam tendo um ponto em comum, porque todo livro é uma viagem e toda viagem termina rendendo boas histórias. Agora imagina uma viagem pela África, não a África cheia. Ele fala em uma biblioteca. Ao fundo, um corredor extenso com estantes repletas de livros dos 2 lados. Conflitos, guerras, campos de refugiados. Agora imagina fazer essa viagem sendo deficiente físico. Pois a jornalista e escritora Jéssica Paula, que usa muletas, fez essa viagem e contou tudo num livro. É o assunto do segundo bloco do Casa das Palavras. O comentário exato, feito na hora certa, pode encerrar uma discussão, então provocar uma polêmica ainda maior. O jornalista e escritor Márcio Bueno resolveu reunir algumas dessas frases e comentários num livro chamado Faíscas Verbais, a genialidade na ponta da língua. Algumas frases são muito engraçadas, outras são puro veneno. O autor foi entrevistado pelo jornalista Roberto Seabra. Vamos acompanhar. Livro em pauta. Ter uma resposta na ponta da língua é uma arte. Roberto e se essa Seabra, resposta for repórter. bem-humorada, melhor ainda. O jornalista e escritor Márcio Bueno escreveu este livro aqui, Faíscas Verbais, a genialidade na ponta da língua. Márcio, obrigado por vir ao programa Casa das Palavras. Quanto tempo você levou para juntar essas frases e reunir elas num livro, Márcio? Eu levei várias décadas, porque como jornalista eu lia os principais jornais do dia, né? E ia pensando. É uma coisa que sempre me despertou curiosidade, né? Atenção. Então eu ia pensando e muitas delas eu arquivava. Márcio Bueno, outras eu guardava na jornalista cabeça. e escritor. Aí quando eu decidi fazer o livro, há uns 10 anos que eu decidi fazer, aí passei a ler biografias das figuras mais produtivas nessa área, né? E tem de tudo, né? Tem políticos, escritores, artistas, esportistas, intelectuais, não são só políticos, né? E políticos ocupam a maior parte, né? É o capítulo maior, porque eles têm a função de estar debatendo o tempo todo e tal, então surgem essas respostas na ponta da língua, né? Então, o tempo todo sendo acossados, se digladiando, né? Você disse na sua abertura do livro que a genialidade verbal, ela não depende do grau de escolaridade, né? Exatamente. Você pega uma figura como Romário, como Dada Maravilha, como Tim Maia, né? São figuras que não tiveram oportunidade de avançar nos estudos formais, né? No entanto, são de uma produtividade. O Tim Maia, por exemplo. Você lembra alguma história do Tim Maia para contar para a gente aqui? Tem, ele se internou num spa na zona norte do Rio para perder peso, né? E lá pelas tantas fugiu. Aí um dia estava dando uma entrevista, um repórter perguntou, afinal de contas, qual foi o resultado da sua internação no spa? Ele falou assim, olha, eu cortei gorduras, açúcar e álcool. Em 2 semanas eu perdi 14 dias. Ele era muito bom, Tim Maia, muito né? bom, muito bom. Tem algum personagem assim que você considere o campeão das faíscas verbais no seu livro aqui? Eu acho que é o Churchill. O Churchill um dia estava Primeiro-ministro inglês. Exato. Estava debatendo com uma deputada e aí ela foi se irritando com ele lá pelas tantas, falou assim, se eu fosse a sua mulher, eu botaria veneno no seu chá. Ele falou assim, se eu fosse o seu marido, eu tomaria esse chá. Acabou com ela, né? E dos brasileiros, Márcio, teria algum campeão das faíscas verbais? Por acaso é também um conservador, né, que é o Carlos Lacerda. Eu até transcrevo vários debates. Deputado, governador do Rio, literalmente, né? Da Guanabara. Isso, deputado e tal. Um dia ele estava fazendo um discurso e criticando, chamando o Juscelino de ladrão para baixo e tal. Aí um deputado pediu uma parte e falou assim, Vossa Excelência também é um ladrão da honra alheia.
Ele falou assim, se eu sou um ladrão da honra alheia, Vossa Excelência não pode ficar inteiramente despreocupado, porque não tem nada que eu possa lhe roubar. Os dois estão sentados em duas poltronas. Terrível ele, né? Márcio, o campo da política hoje está muito, vamos dizer, beligerante, né? Isso. Você acha que existe espaço hoje para essa genialidade verbal? Se você fosse fazer uma pesquisa com personagens de hoje, por exemplo, onde é que você encontraria as informações? Hoje está menos, né? Eu não encontrei muita coisa nos dias de hoje, não. Eu não sei por qual motivo e tal, mas antigamente, no Lacerda, Fábio Lucena, né? Fábio Lucena foi senador, né? Mas foi vereador em Manaus. E um dia ele estava discursando, um outro vereador, muito bronco, pediu uma parte e falou assim, confundiu réptil, que significa desafio, né? Com réptil. Falou assim, eu lhe lanço um réptil. Aí o Luciano, na mesma hora, falou assim, pois eu lhe lanço um batráquio. Cobra para lá, sapo para lá. Márcio, você diria que algumas histórias, por exemplo, nem tudo aqui é verdade, ou é verdade? Não, ou tem lenda também? Tem lenda que eu deixo claro que não foi possível comprovar, né? Mas por ser muito interessante eu conto, né? Então, por exemplo... Alguma lenda que você se recorda agora? Tem a do Romário. O Romário disse que estava dando autógrafo, né? Fazendo dedicatória em bola de futebol, em camiseta e tal. Aí chegou um garotão muito forte e entregou uma camiseta para ele. Ele falou assim, qual é o seu nome? Peixe, que é amigo, né? Ele chama de Peixe. Qual é o seu nome, Peixe? Ele falou, Washington. E o Romário ia escrever, aí pensou na grafia e falou assim, tem apelido não, Peixe? Tenho. Diz logo, Schwarzenegger. Aí virou mas isso é invenção, né? Tem dois políticos aí conhecidos na história dos causos, que é o Zé Maria Alckmin, né? O Tancredo. E o Tancredo Neves, né? Dois políticos mineiros, né? Duas raposas mineiras, né? Tem alguma história dos dois que você se lembre para contar para a gente? Tem uma história interessante, eles que se encontraram no Galeão, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Aí o Tancredo perguntou para o Alckmin, você está indo para onde? Ele falou assim, eu estou indo para Brasília. E conversaram mais um pouco, ele entrou pela sala de embarque. Márcio Bueno, jornalista e escritor. Assim, esse Alckmin é muito mentiroso. Disse para mim que estava indo para Brasília, que é para eu pensar que ele está indo para Belo Horizonte, mas ele está indo para Brasília mesmo. Uma mistura de humor com raposice, exatamente. Né? E o Getúlio Vargas, tem... o Getúlio tem. Comandou o Brasil durante muito tempo, né? Tem histórias do Getúlio, assim, reais ou imaginárias? Tem uma que ele estava conversando com a Alzira, que é a filha dele e assessora, né? E a Alzira, ele tinha feito uma reunião com o PSD e depois outra com o pessoal do PTB. Ele falou, pai, o senhor se reuniu com o PSD, ouviu as propostas, disse que eles tinham razão. Aí depois se reúne com o PTB, eles fazem propostas totalmente contrárias às do PSD, o senhor disse que eles também têm razão. Aí o Getúlio olhou para ela e falou, você tem razão. Ou seja, os três tinham razão, né? Ô, Márcio, qual o seu método para fazer um livro como esse? Você pesquisa em jornal, você disse que lê biografias também, mas hoje em dia tem muita coisa na internet. Dá para confiar no que está na internet sobre essas histórias aqui? Não, ou tem muita coisa no lugar errado, com autores trocados? Acontece. O Jaguar disse que a frase, ele uma vez estava dando uma entrevista para o Paulo César Pereio. O Jaguar é um jornalista e humorista. Que foi do Pasquim. Foi do Pasquinha. E o Pereio perguntou, afinal de contas, por que bebes tanto, meu rapaz? Ele falou assim, eu bebo porque é líquido, se fosse sólido eu comia. Aí em seguida passaram a atribuir a frase ao Jânio Quadros. Ao Jânio Quadros, que foi presidente. E adaptada à forma de falar do Jânio, né? Eu bebo porque líquido é, sólido fosse, comê-lo-ia. Comê-lo-ia. Márcio, para encerrar, eu queria que você falasse um pouco, eu vejo aqui tem muitos homens, né? Nas histórias, mas tem mulheres também, tem, né? Também. Tem alguma personagem feminina que você se recorda para lembrar aqui uma história? Tem uma humorista americana, a Mae West. Sim, a Mae West. Ela tem várias frases. Uma delas, ela participou da gravação de uma cena num filme, com uma outra atriz chamada Alison Kipworth. E a Alison que deveria brilhar na cena, né? Mas a Mae teve um desempenho fantástico, tal, ofuscou o desempenho da outra. Aí quando elas chegaram no camarim, essa Alison
foi gritando com ela, né? Você fique sabendo que eu sou uma atriz. Ela falou, tudo bem, querida, eu sei guardar segredo. Muito bom. Faíscas Verbais, a Genialidade na Ponta da Língua, do Márcio Bueno. Márcio, obrigado por vir ao programa Casa das Palavras e sucesso na divulgação do seu livro. Eu que agradeço. Depois do intervalo, a gente volta com mais uma entrevista no Casa das Palavras. Mas antes, vamos ouvir os nossos deputados falando sobre livros. Escrito na tela, com a palavra. Olha, o último livro que eu acabei de ler deve ser o último livro também do Augusto Cury. Chama-se Gestão da Emoção. E hoje, cada vez mais, as pessoas se apercebem que a questão não cognitiva, a questão emocional é de fundamental importância. Alex Canziani, é fundamental para as crianças, PTB, é fundamental Paraná. para o aluno, é fundamental para os professores, para a sociedade como um todo. O livro que eu estou lendo no momento é de um historiador inglês, Eric Hobsbawm, A Era dos Impérios. Um livro fundamental para a gente compreender os acontecimentos Deputado que conformaram Pepe Vargas, PT, não Rio só o Grande final do do Sul. século XIX, mas praticamente toda a história do século XX. Estamos apresentando Casa das Palavras. Voltamos a apresentar Casa das Palavras. Estamos de volta com o Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara. Paulo e agora José vamos conversar Cunha, com a repórter. Jéssica Paula, cuja deficiência física não impede que ela faça tudo o que ela gosta de fazer, inclusive viajar pelos lugares mais complicados da África, por exemplo, onde ela foi e terminou escrevendo um livro. Vamos acompanhar. Escrito, livro em pauta. Tente mudar o mundo. Se não puder, conte sobre isso. A Jéssica ouviu essa frase de uma ex-guerrilheira da Eritreia durante a viagem que ela fez à África. Ela pensa que não estava mudando o mundo. Acha que só escreveu um livro, que fez uma viagem pela África, mas só quando teve a ideia de ir para a África, fazer um livro, nas condições em que ela foi, você já estava mudando o mundo. Agora, curiosamente, eu estava assistindo a tua palestra pouco antes dessa entrevista e a minha impressão era de que eu ia encontrar uma pessoa frágil. Pelo contrário, você é uma pessoa muito forte, Jéssica. De onde você arranca toda essa energia? Que bom que eu passei essa imagem, essa força. Jéssica Paula, jornalista e escritora. Essa energia vem depois que eu descobri o meu porquê, né? Depois dessa viagem, de todas essas experiências que eu passei, não só na África, mas dos mais de 20 países que eu estive, eu aprendi que eu poderia não só contar as histórias dessas pessoas, mas principalmente usar a minha deficiência física, né, as minhas histórias, a minha condição, para inspirar outras pessoas. Isso me motiva muito e me traz muita força. Eu acredito que é daí que vem tudo isso. Conta um bocadinho de como é que foi a concepção desse livro. Você imaginou de cara que iria escrever um livro ou o livro foi uma consequência da decisão de fazer a viagem? Eu tinha já planejado um livro. Eu não sabia como ele seria, eu não fazia ideia de como ele seria. Na verdade, ele mudou totalmente depois da viagem, né? Eu passei 2 meses na África e numa região de conflito. Eu fui para a Etiópia, Sudão do Sul e Uganda. Então, você podia ter ido para a África do Sul. Não, mas lá não tem as histórias mais valiosas. E por que você decidiu ir para o lugar mais complicado? Exatamente por isso, porque era o mais complicado. Esse foi o meu critério. Inclusive, quando eu joguei, eu sempre conto, você deve ter visto eu falando na palestra, que o critério, né, o qual eu utilizei para escolher essa região é porque no Google tinha uma mensagem de alerta dizendo: alerta, é muito arriscado ir para essa região. E eu falei, pronto, é para lá que eu vou. Entre as dificuldades principais que você enfrentou, qual foi a pior? Estrutura. Foi a estrutura em relação à minha deficiência física, né? São dificuldades no sentido prático, né? Dificuldade porque o banheiro não tem vaso sanitário, é um buraquinho no chão. Como você, com um par de muletas, vai utilizar o banheiro? Como você passa pelos lugares repleto, coberto completamente por lamas, sem cair, né? Então, do sentido prático... Você teve algum acidente no caminho? Não, uns tombinhos, nada demais. Você acredita que eu só caí uma vez, na verdade? Nessa viagem eu caí só uma vez. Deu sorte.
Mas eu estava muito atenta. Era isso. Eu estava ligada. Muito atenta. É mais fácil eu cair dentro de casa do que nessa viagem, porque lá eu estava ligada, né? Agora, e uma dificuldade mais do meu interior, assim, era lidar com todas essas questões e sentir uma impotência ali, né? Sentir que eu não poderia, uma dificuldade em poder ajudar aquelas pessoas, né? Claro que você, como disse lá a guerrilheira, a ex-guerrilheira, o que te restava era contar, né? Você não podia dar ajuda, mas normalmente quando a gente se sente nesse tipo de situação, e eu também já me senti em algumas situações complicadas, de grandes enchentes, grandes tragédias, a gente tem uma vontade de a gente ajudar, Exatamente. não é só contar. Como é que foi essa tua experiência nesse sentido? As pessoas também esperavam isso de mim algumas vezes, de que forma eu poderia ajudar elas. Por exemplo, eu comprei uma muleta, mandei fazer uma muleta para uma pessoa que um senhor que não estava conseguindo mais andar. E a muleta lá era muito caro, era $200 uma muleta. Caramba! E aí eu mandei fazer uma de madeira, que não custaria esse valor, né? Uma muleta como a minha que eu uso aqui no Brasil, que a gente compra por R$100, lá era mais ou menos esse valor. Aquela ali? Exatamente. Aquela ali dá o quê? Entre 90 e R$100 aqui no Brasil. Lá ela estava custando uns $200, $300. Então, e aí eu pedi para que fizesse uma improvisada de madeira para que ele conseguisse pelo menos sair do lugar. E eu conto a história desse senhor no livro, eu não conto essa parte, né? Mas é uma das poucas coisas que eu consegui fazer concretamente, né? Em relação à ajuda mesmo, né? Aquela coisa que eu poderia usar o meu dinheiro mesmo, material, para entregar algo para uma pessoa que estava precisando. E é muito complicado, porque você realmente se sente impotente. Eu ainda na condição de estudante ali, eu fui com muito pouco dinheiro até para bancar a própria viagem. Então, essa sensação de impotência realmente pega pesado na Qual foi hora. teu foco principal? Quando você imaginou, disse, não, eu vou para esses países, quando você definiu esse conjunto aí, disse, eu quero ver o quê e eu quero contar o quê? Eu queria contar como viviam as vítimas do conflito que foi gerado na Guerra Civil Sudanesa. Então, o Sudão viveu uma guerra civil que durou 50 anos, teve uma pequena trégua no meio, mas no total foram praticamente 50 anos. E eu fui para lá com milhares de mortos. Com milhares, né? Milhares. Jéssica Paula, jornalista e escritora. Essa guerra culminou na divisão entre Sudão e Sudão do Sul, né? Dividiu o país e eu fui bem nessa época. Então, eu, na verdade, estava ali no aniversário de 1 ano de idade do Sudão do Sul, o mais novo país do mundo e, consequentemente, também o mais pobre do mundo. E foi incrível, né? Esse foi o meu critério principalmente, saber como aquelas pessoas ali viviam. Como que é a realidade das vítimas de conflito? Eu não fazia ideia, eu nunca tinha ido para uma área de conflito antes. Agora, a África, sobretudo essa África que você visitou, ela tem uma visibilidade muito pequena no mundo, na mídia mundial. Você é uma jornalista, formada em jornalismo lá na UNB e tal. Como é que eles reagem a isso? Quer dizer, deles não terem como se expressar para o planeta. Exatamente. Eles, inclusive, enxergaram em mim uma esperança aí, né? Então, não é à toa que o livro se chama Estamos Aqui. Estamos aqui. Porque o primeiro refugiado que eu conheci, em um campo de refugiados na Etiópia, ele veio até mim e disse, eu sei por que você está aqui. Você está aqui por causa da gente. Então, quando você voltar para o seu mundo, por favor, conta para eles que nós estamos aqui. E então, eles têm consciência de que eles não têm essa visibilidade e que se houvesse essa visibilidade de alguma forma, outras pessoas se sensibilizariam a tomar atitudes, a tomar providências para que a vida deles fossem melhoradas, né? Todas as fotos que estão no livro são da própria Jéssica, ela que fez. E como é que foi a história de você ter que esconder o cartãozinho de memória da câmera fotográfica? Pois é, era um dilema, porque eram zonas muito militarizadas, então havia muito o que eles chamam de checkpoints, né? Muitos pontos onde a polícia parava e revistava todo mundo, nas vans, então descia todo mundo da van e sai revistando. E nesse momento eu também era revistada, apesar de terem mais cuidado comigo por eu ser deficiente física, né? Isso acabou sendo uma vantagem durante a viagem. Mas ainda assim eu era revistada, já reviraram toda a minha mala várias vezes. E
E aí eu tinha 2 cartões de memória, basicamente. Eu tinha um onde eu colocava fotos que eu tirava com os amigos, em um restaurantezinho, né? Um restaurante simples, em uma pousadinha simples. E esse eu deixava dentro da câmera lá, prontinho, bonitinho. O outro, com as fotos dos campos de refugiados, com as fotos da zona de conflito, ficava dentro da calcinha. Belo truque. Era uma zona ali, né, protegida. Uma área protegida. Exatamente. E a língua, Jéssica? Você teve dificuldades para conversar com essas pessoas? Eu tinha estudado O pessoal um pouco... fala inglês, não? Eu falo inglês. O pessoal fala inglês. O pessoal fala? Fala, depende. Na verdade, depende da região. O Sudão mesmo fala pouquíssimo de inglês, porque desde que se instalou a ditadura ali, eles cortaram o ensino do inglês. Então, consequentemente, só os mais velhos aprenderam inglês, mas nem lembram. Então, é muito complicado você se comunicar nessas regiões, né, onde a ditadura chegou e cortou. Nessas regiões era mais difícil, porque você tinha que se virar, eu tinha que me virar com árabe. E o árabe não é uma língua fácil, apesar de eu ter estudado um pouco antes, mas eu sabia o básico, não era o suficiente para ter uma conversa como a que a gente está tendo aqui, por exemplo. Mas como eu queria entender histórias, né, entender uma realidade de vida, era muito pouco o que eu sabia realmente falar. E aí, no meio do caminho, eu encontrava um ou outro que sabia falar inglês, e eu dava uma pulseirinha do Brasil, eles gostam muito do Brasil, principalmente por causa do futebol. Então, eu dava algum presentinho ou alguma pessoa fazia isso pela amizade mesmo que a gente fazia ali, sim, claro. E eles me ajudavam a traduzir. E transporte, como é que foi? Você teve alguma grande dificuldade com relação ao transporte? Olha, tem algumas zonas que você não pode passar por terra por conta das milícias, que são zonas... Jéssica Paula, jornalista e escritora. Soldados da ONU morrem todos os dias. Jéssica está usando uma roupa preta. Nesses trechos eu tive que pegar um avião, mas é mais caro, né? Então eu fiz muito trecho de van, usei muito tuk-tuk, né? Que são aqueles triciclos, que também é muito comum na Índia e são usados para transportar muitas pessoas. Então eu vivi muito como as pessoas de lá vivem mesmo. Eu usava as vans que eles usavam, os ônibus que eles usavam. Só nessa vez mesmo que eu peguei o avião, porque realmente era necessário pela proteção. Você teve malária também? Eu tive malária também. Como é que foi Mas calma, pensa, você vai lá e não pega malária? Não tem graça. A experiência tem que ser completa, já que vai fazer, faz direito. Tem que fazer o jogo completo, né? A loucura continua? Sonhadora. Continua, jamais pode parar, né? Pra onde você vai agora? Menina, eu tava... Pra boca de qual vulcão você vai agora? Olha, tem boca de vulcão na lista mesmo. Você tem, sem querer? Eu tenho um canal agora no YouTube que eu fiz, chama Como é que é, Jéssica? E eu fico, como é que é, Jéssica? E eu fico mostrando essas coisas diferentes. Eu tô gravando muita coisa agora, justamente dessas experiências diferentes para colocar. Então eu quero sair por aí viajando, escalando montanha, escalando vulcão. Nossa! E fazendo trilha, em meio de deserto, sempre mostrando a realidade das pessoas que moram nos lugares que eu tô visitando. Que eu acho que faz parte, né? Estar perto dessas pessoas é muito importante. Para troca de conhecimentos, para a gente aprender cada vez mais. E aí agora eu vou registrar, vai ficar tudo registrado em vídeo, que é melhor ainda, né? E na internet que você tem acesso a tudo isso, que fica mais legal ainda. Jéssica, muito obrigado por esse papo. E que loucura abençoada essa abençoada. Tua, né? Que loucura maravilhosa. Tomara que continue, né? Não se cure. Pode deixar, obrigada. Obrigado, querida. Sucesso. E nós chegamos ao final de mais uma edição do Casa das Palavras. Antes, uma notícia que saiu no Correio Brasiliense. A notícia é sobre o lançamento da série Impressões do Mundo. Ela foi dirigida pelo jornalista Ronaldo Duques, que aparece aqui de bonezinho, ao lado do Antônio Scarmeta, o autor de O Carteiro e o Poeta, e aqui o Duque está com a Alice Walker, e ambos revelando seus processos de criação. O Duque, na entrevista que ele deu aqui ao jornal, disse que foi uma experiência absolutamente encantadora conhecer pessoas de várias idades, de várias formações, de países diferentes, vivências distintas e ver a magia que é escrever, que é se entregar. Porque fazer literatura é um processo extremamente complexo de entrega. A série já está em exibição no canal Curta. E nós aproveitamos para indicar a leitura deste livro aqui, Crônicas de um Leitor Apaixonado, do Fábio de Souza Coutinho. Tem aqui a foto dele, que é advogado, bibliófilo,
membro do PEN Clube do Brasil e da Academia Brasiliense de Letras e sócio fundador da Confraria dos Bibliófilos do Brasil. O Fábio, que é um leitor apaixonado, escreveu uma crônica a propósito de cada um dos livros que ele leu. Portanto, não é um livro de escritor, mas um livro de leitor. Mantenha contato com a gente, anote o nosso e-mail, casadaspalavras@câmara.leg.br ou então telefone de graça para 0800 619 619. Você pode assistir a esta edição ou qualquer outra edição do Casa das Palavras entrando no nosso site câmara.leg.br/Casa das Palavras, tudo junto. A edição de hoje a gente termina com uma brevíssima homenagem a um dos maiores poetas brasileiros que estaria completando 100 anos, Manuel de Barros, autor desta gramática expositiva do chão. Eu vou ler trechinhos de um dos principais poemas dele, Matéria de Poesia. Todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe à distância servem para a poesia. As coisas que não levam a nada têm grande importância para a poesia. Tudo aquilo que a nossa civilização rejeita, pisa e mija em cima, serve para a poesia. O que é bom para o lixo é bom para a poesia. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, até a próxima, boas leituras. A gente se vê na próxima edição do Casa das Palavras. A lista de créditos finais sobe na tela.